Pronto, já está tudo ok. Lembrando, né, a semana passada, nós começamos com as características das linhas da Umbanda, né? Então, nós falamos do povo cigano, foi onde a gente parou, foi o último. Falamos um pouco de marinheiro, crianças, né? Herê, mineiros e caboclo boiadeiro, o boiadeiro. Falamos de caboclo e de pretos velhos. Hoje nós vamos falar de mais duas linhas, que são os baianos e os exus e pombagiras. Né? Os baianos também recentemente entraram na linha, né, da Umbanda, mas já tem uma presença bem marcante, né, dentro da Umbanda. Então vamos lá ver um pouquinho aqui das características. Baianos são uma linha de trabalho de trabalhadores da Umbanda pertencente à chamada linha das almas, a mesma dos pretos velhos e pretas velhas. Suas giras são encontradas sobretudo em São Paulo. A correspondência no Rio de Janeiro é com a linha dos malandros, cujo maior representante é Zé Pilintra. A corrente baiana é formada por espíritos alegres, brincalhões, descontraídos e adoram desmanchar demandas. São muito conselheiros, orientadores, aguerridos e chegados à macumba, dança ritual, durante a qual trabalham enquanto giram com seus passos próprios. Apreciam as festas que lhes fazem, onde bebem batida de coco e comem comidas típicas da cozinha baiana. Então, como eu falei, é uma linha que tem pouco tempo dentro da Umbanda, mas é uma linha que ela já veio, ficou e o pessoal gosta muito, né? Principalmente por causa exatamente das festas, das comemorações, de como eles tratam as pessoas, né? São bem divertidos, são muito bacanas, conselheiros realmente, gostam de estar ali brincando e falando com as pessoas, né? Oi, Maria, pode falar. Você falou que é pouco tempo, veio pouco tempo. Por que pouco tempo e por que começou, então? Como a gente viu lá no começo, a Umbanda ela foi criada para abraçar todas as linhas, né? Então você veja que é uma linha, inclusive, que ela pertence mais aqui a São Paulo, né? Em outros lugares quase não tem, gozado, né? Lá na Bahia não tem baiano, não tem gira, não tem gira de baiano. Mas por quê? A linha não, os nordestinos em São Paulo são muito presentes, né? Nós temos muitos nordestinos, descendentes de nordestinos, e então eu acho que a linha de baiano ela veio exatamente para abraçar um pouco essa comunidade, né? Para que eles se sintam também pertencentes às linhas da Umbanda. Então, como a gente já falou, não podemos esquecer que os mentores, eles adentram nessas linhas, eles vêm com essas características diversas, em linhas diversas, exatamente para atrair as pessoas, atrair aquele público da assistência. Então, por isso que é interessante, né? Então, você vê o baiano mesmo, que come sua farofa, seu peixe, fala do Nordeste, fala da vida como era lá. Então, isso vai também fazer com que a população nordestina, que é grande aqui em São Paulo, principalmente, ela tenha ali como se achegar, né? Ela encontre nessa linha uma coisa ali mais... Uma representação? Representação, assim, uma coisa mais sua, né? Em que Entendi. ela confia mais, porque
é baiano, então veio de lá da Bahia ou do Nordeste, né? É a mesma coisa quando a gente fala nos boiadeiros, né? Porque quando a gente vai ver, o boiadeiro é mais do sul, né? Então ele traz mais uma coisa do sul. Então, na verdade, a Umbanda ela vai reunindo todo o Brasil em linhas, né? Ela vai trazendo através das suas linhas essa reunião para que a população mesmo, os assistidos, se sintam ali confortáveis, se sintam ali à vontade, porque eles estão conversando, eles estão ali vendo uma linha, um trabalho que tem, que é parecido com o da terra dele, da terra que ele veio, né? Então, é muito interessante isso. Então, a Umbanda, ela vem agregar isso, né? Ela vem trazer isso, e a gente não pode esquecer que também, realmente, como ela disse lá no começo, vamos trazer, que nem o baiano, né? Ou o nordestino. Ele não tenha como adentrar em outra linha, mas aqui na Umbanda ele consegue. Então, ele tem portas abertas para adentrar. Então, ele vem, mesmo que vamos considerar assim, desencarnou um nordestino, né? E ele precisa trabalhar, ele precisa dar continuidade ao seu aprendizado. Por que não? Na Umbanda, que a Umbanda vai aceitá-lo, vai deixá-lo, vai envolvê-lo, vai deixar ele se manifestar. E como a gente já viu, em outras religiões, fica mais difícil, né? Tá bom, obrigada, Tony. Nada. E aqui em seguida, né, e, inclusive para terminar aqui, tem os Exus e Pombagiras, né? E eu dedico até uma parte maior aqui, depois nós vamos falar ainda muito mais, porque há muita controvérsia quanto a isso, né? Há muito preconceito, há muitas histórias erradas, fala-se muito, inclusive, dentro da própria Umbanda, não sabem que linha que estão trabalhando, né? Quem são, na verdade, Exus e Pombagiras. Então, aqui tem uma partezinha um pouquinho mais detalhada. Então, na Umbanda, são espíritos de diversos níveis de luz que incorporam nos médiuns de Umbanda. Nos candomblés de Queto e Jeje, não há incorporação de espíritos oficialmente. Já nos candomblés de Angola, pode-se encontrar casas que adotem a incorporação de Exus, e pombagiras, boiadeiros e marinheiros. Então, a gente até já falou isso um pouquinho lá no boiadeiro, né? Que é o caso do caboclo boiadeiro, que a gente sabe que tem no candomblé de Angola. Então, aqui uma diferença também, para vocês entenderem, inclusive é como se toca. O candomblé do Queto e do Jeje se toca com varinha. São aqueles toques com varinha, né? Que é o aqui Davi. Já o candomblé de Angola se toca com a mão, como se faz com a Umbanda, né? Inclusive, nossa casa, ela não toca Umbanda, ela toca Angola, né? Porque os pontos são tocados com pontos de Angola. Vários pontos que tem, vários toques que tem Angola, tem vários toques. A Umbanda, inclusive, algumas casas que adotam, de Umbanda que adotam o atabaque, elas costumam tocar só o que a gente chama de jexá, que é um ponto mais simples, então é um toque o mais simples que tem-se, né? Inclusive na Angola, e adota-se aquilo, que é o mesmo toque que se toca na capoeira, né? É o mesmo toque da capoeira. Então, tem umbandas que usam-se o atabaque e toca simplesmente aquele toque. Para tudo que canta, para qualquer linha, vai ser sempre aquele toque. Já a Angola, ela tem 5 a 6 toques diferentes, né? Então, para cada
cada coisa vai se tocar diferente. Então, na verdade, ali, como a gente vê, no Queto e no Jeje, nem tem incorporação de Exu. Exu, orixá, tá? Queto, Jeje e Angola, não é que incorpora, mas vai trabalhar com o orixá, simplesmente orixá. A Angola um pouco diferente, porque ela já traz também essa linha, né, de boiadeiro ou caboclo boiadeiro que eles chamam, tá? Que é uma linha mais assim que vai puxando um pouco para a Umbanda. Foi da onde a Umbanda mais saiu, né? Então, a Umbanda também cultua Exu, contudo, a prática ritual é bastante diferente do candomblé. Na Umbanda não se manifesta o próprio orixá, e sim o seu mensageiro, espírito que vem em terra para orientar e ajudar. Então, foi por isso que eu falei, principalmente no Jeje e no Queto, o que se manifesta, ele praticamente nem se manifesta, mas na Angola, por exemplo, o que se manifesta é o orixá, é a vibração do orixá. Então, ele não fala, ele apenas dança e põe lá o paramento e mais nada, tá? Igual os outros orixás. Já na Umbanda, é um guia que fala, né? Quando incorporam, se caracterizam alguns com capas, cartolas, bengalas, masculinos, saias rodadas, brincos, pulseiras, perfume, rosas, feminino também chamado de pombagiras. Mas não necessariamente os médios se utilizam destas vestimentas para a incorporação do Exu. Cada terreiro trabalha de uma forma diferente. Alguns centros uniformizam a roupa dos médiuns, onde todos se vestem de branco. Tá? Então, vocês já devem ter visto, quem costuma andar um pouco aí, frequentar alguns centros, vai ver que, principalmente, centro de Umbanda se caracteriza muito em apenas a vestimenta branca, né? Uma saia branca para as mulheres e calça branca para os homens, e mais nada. Já alguns outros, por isso que eu já falo, aí como é mais o nosso caso aqui, da nossa casa, que é mais, aí já tem roupas coloridas, se veste de preto, de branco, cartola, aí põe todo um paramento também nas entidades, né? Encontramos aqueles que creem que os Exus são entidades ou espíritos que só fazem bem, e outros que creem que Exus podem também ser neutros ou maus. Observe que, muitas vezes, os médiuns dos terreiros de Umbanda, e mesmo de Candomblé, não têm uma ideia muito clara da natureza das entidades, quase sempre por falta de estudo da religião. Na verdade, essa entidade não deve ser confundida com o obsessor, ou obsessores, apesar de transitar na mesma linha das almas, uma das 3 linhas independentes, sendo o seu dia a segunda-feira, ficando sob o seu controle, o comando, os espíritos atrasadíssimos na evolução e que são orientados pelos Exus para que consigam evolução através de trabalhos espiritual feitos para o bem.